tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra já abençoada aos nossos corações. Amém? Podemos assentar. Estava sentado participando do culto e me veio à mente o seguinte: aqui não apenas os homens são de primeira, mas tudo aqui é de primeira. O culto transcorreu num clima muito bonito. E hoje se cumpriu aqui as duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja: a ordenança do batismo e a ordenança da ceia. São apenas essas duas ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja ao longo da história. Enquanto a igreja existir no mundo, haverá batismos e haverá ceia, a celebração da ceia, porque são cerimônias espirituais que Jesus deixa para a sua igreja ao longo da história. A palavra salmo significa louvor. No hebraico, há 3 palavras para o louvor. A palavra baroque, bem dizer, a palavra aleluia, louvai ao Senhor, e a palavra iadak, dar graças. A música, meus irmãos, ela é universalmente produzida pelo homem. É um traço da cultura. A música é a arte das combinações dos sons, das notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Louvar a Deus. Quem é Deus? Esse Deus que nós nos reunimos para adorar, quem é Ele? Não podemos, naturalmente, definir a Deus. O salmista diz, louvar a Deus no seu santuário. Nós não temos condições, como seres humanos, de definir Deus, porque Deus, Ele é infinito e nós somos finitos. Mas nós podemos conceituá-lo. Nós podemos formar conceitos a respeito dele. E à medida que nós vamos conceituando Deus, nós vamos aprendendo mais dele, porque ele é uma fonte inesgotável. Então, o salmista diz, a quem louvar? E ele mesmo responde, a Deus. Este Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Este Deus onipotente, que pode todas as coisas. Este Deus onipresente que está em todo lugar, onde se faz necessária a sua presença. Este Deus infinito, este Deus imutável, é este Deus que nós devemos render graças. É este Deus a quem nós devemos adorar. É este Deus que merece a nossa adoração. Então, nós estamos reunidos nesta noite, juntamente com o coral Homens de Primeira, para adorar a Deus, para manifestar a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus, por aquilo que Ele é Deus, e por aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Ele é Senhor de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo num mundo conturbado, mesmo num mundo violento, numa cidade violenta como nós vivemos, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as situações. Deus está no controle da minha vida. E Ele se preocupa conosco nos mínimos detalhes. É maravilhoso isso, irmãos. Este Deus que é criador do universo, este Deus que é sustentador do universo, Ele se preocupa comigo e com você nos mínimos detalhes da nossa vida. Deus é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é Pai das luzes. Repito, é o Senhor da história.
é o Senhor da igreja, é o Pai eterno, é o Rei dos reis. Ele é imutável, repito, onisciente, onipresente, onipotente, infinito. É este Deus que nós nos reunimos para adorar. É maravilhoso, irmãos, quando nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus. A Bíblia diz que Deus se alegra do nosso louvor. Ele se alegra da nossa adoração, porque nós fomos criados para isso. O homem afastado de Deus, ele entristece o coração de Deus. Mas quando o homem se reúne para adorá-lo e bendizê-lo, ele se alegra e recebe o nosso louvor e a nossa adoração. O salmista prossegue: onde louvar? E ele responde, está no próprio texto, no santuário. Louvar a Deus no santuário. Nós devemos louvar a Deus em todo lugar. O nosso coração, como crente, é um santuário. Por isso, onde eu estiver, eu estou adorando a Deus. Onde eu plantar a planta dos meus pés, eu estou adorando a Deus, porque o meu coração é também um santuário de adoração a Ele. Deus é Espírito, disse Jesus à mulher samaritana. E importa os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Louvar a Deus é torná-lo real diante dos homens. Isso é louvar a Deus. O que é louvar a Deus? É torná-lo real diante dos homens. Quando eu torno com a minha vida, com meu testemunho, Deus real diante dos homens, eu estou testemunhando e eu estou louvando a Ele em verdade. Louvar a Deus através da música. Os anjos, uma das atribuições dos anjos, conforme o Salmo 103, 20, é adorar a Deus, é bendizer o nome de Deus, louvar a Deus no santuário. Deus habita no seu santo templo. Cale-se diante dele todos os moradores da terra. Abacuque 2, verso 20. Então, quando nós nos arrumamos para vir à igreja, nos aprontamos para vir à igreja, nós vamos nos encontrar com o Rei dos Reis. Nós vamos nos encontrar com o Senhor dos Senhores. E, meus irmãos, nós precisamos, como crentes, resgatar esse valor da adoração. Esse valor de estarmos diante do Deus Todo-Poderoso. Isaías foi ao templo. Ele era primo do rei Uzias. E o rei Uzias morreu. E Isaías estava triste. Um dos melhores lugares para vir quando nós estamos tristes é o templo. Porque aqui nós recebemos o bálsamo do Senhor. Isaías foi ao templo. E lá no templo, ele teve uma experiência de ver a glória de Deus. Ele estava sentado no templo e ele disse que Deus estava sentado num alto e sublime trono. E a sua glória enchia o templo. Meus irmãos, que cada dia que nós viermos a este templo, nós possamos sentir a glória do Senhor aqui, a presença dele aqui, a majestade gloriosa dele aqui. Isaías percebeu os serafins voando. E os serafins tinham 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, simbolizando a santidade de Deus. Nós adoramos a um Deus santo. Nós adoramos a um Deus maravilhoso. Com 2 cobriam os pés, simbolizando prontidão para o serviço. Os irmãos vão fazer lá em Juazeiro. Com 2 cobriam os pés, simbolizando prontidão para o serviço. E com 2 voavam, simbolizando, mais uma vez, a glória de Deus no templo.
Por que louvar? Por causa dos seus atos poderosos. Pelos seus atos poderosos. Deus merece o nosso louvor e nós devemos louvá-lo por gratidão, por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Devo louvá-lo por gratidão. Vitor Hugo, dos maiores escritores de todos os tempos, ele disse que a gratidão é a moeda luminosa com que se resgata os débitos do coração. Então, nesta noite, eu quero render graças a Deus. Render graças porque Ele é um Deus tremendo. Render graças por tudo aquilo que Ele fez. Em mandar o seu Filho para me salvar. Em mandar o seu Filho para morrer na cruz, em meu e em seu lugar. Então, ó Deus, nesta noite de aniversário deste coral, receba a minha gratidão. Eu devo louvá-lo por gratidão. Só Ele merece, repito, o nosso louvor. Devo louvá-lo porque Ele me traz alegria. O crente, ele não está alegre, ele é alegre. É um fruto do Espírito. A alegria produzida por Deus em Cristo Jesus. Vêm as lutas, vêm as diversidades, vêm os problemas, mas o crente, ele é alegre, porque ele tem essa alegria, fruto do Espírito, no seu coração, produzida por Deus. Por isso eu devo louvá-lo pela alegria, devo louvá-lo pela paz que Ele me dá. No mundo de tanta turbulência, o crente tem paz. Ele pode dormir em meio às tempestades. Bendita paz que o mundo não pode nos roubar. Quem tem Jesus, o mundo não pode roubar esta paz. Por isso eu devo louvá-lo pela paz. Devo louvar a Deus pela salvação. A maior bênção que nós temos é a salvação em Cristo. Um dia, conforme o jovem falou aqui, nós iremos para o céu. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E esta experiência é que demanda os salvos em direção à Canaã celeste. Por isso nós devemos louvar a Deus, porque um dia, de maneira perfeita, eu vou louvá-lo no céu, em espírito e em verdade. Uma das coisas que eu não sei fazer é cantar. Aliás, lá quando eu era pastor na usina nuclear, tinha uma irmã muito engraçada. Ela dizia: pastor, quando o senhor for a igreja estiver cantando, o senhor afaste um pouquinho o microfone, pastor. Afaste um pouquinho o microfone. E eu aceitava a orientação dela, porque realmente eu não sei cantar. Mas lá no céu eu vou cantar. Lá no céu eu vou ser com os anjos, vou adorar a Deus em espírito e em verdade. E Deus vai aceitar o meu louvor. Mesmo que você cante desafinado, cante. Louve a Deus, porque Ele se agrada da sinceridade do nosso coração. Eu devo louvar a Deus porque Ele me salvou. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós somos uma família espiritual ao redor do mundo, salvos por Cristo. E um dia lá no céu nós cantaremos louvores e hosanas a Deus. Eu gosto muito de pensar sobre o céu. E prego sobre o céu. E lá no céu nós teremos louvor e trabalho. Muitas pessoas dizem: lá no céu só teremos louvor. Não, lá no céu nós teremos louvor e também teremos trabalho. Lá no céu o trabalho não vai ser cansativo. O Apocalipse diz que nós estaremos diante de Deus e o serviremos. Dentro do serviço estará o louvor. E eu penso lá no céu, quando chegar lá no céu, salvo por Cristo, eu já sou. Eu vou poder olhar aquelas ruas de ouro e pegar uma flanela e brilhar aquele ouro. Poderia pegar as janelas de cristal e dar um brilho. Teremos trabalho no céu. Que coisa maravilhosa. Lá no céu nós vamos nos conhecer.
Nós somos salvos aqui na terra, somos irmãos em Cristo, mas lá no céu nós vamos nos conhecer. Não numa maneira da terra, mas numa dimensão espiritual. Nós vamos nos conhecer no céu. E por isso eu rendo graças pela salvação. Oh, eu sou salvo pela graça de Jesus, pelo dom vicário de Jesus, pela substituição dele na cruz por mim. Como diz o poeta, aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. Mas ele a tomou pela sua misericórdia, pelo seu amor para comigo. Por isso eu louvo a Deus pelos seus atos poderosos da salvação. Eu louvo a Deus pela família. Louvar a Deus pela família. Coisa boa é a família. E nós devemos render graças a Deus pela nossa família. Render graças pela vida. Que coisa boa é viver. Eu gosto de viver. Eu sei que não vou ficar muito tempo aqui, mas eu gostaria de ir da última caravana. Viver é bom. Viver é muito bom. Eu gosto de viver a vida. Eu gosto de olhar o verde. Eu morei em Angra, fui pastor na usina nuclear durante 11 anos. Eu fazia essa viagem pelo menos uma vez por mês para visitar meus pais. Eu ficava literalmente doente de ver tanta beleza. Do lado, o mar, lado esquerdo, o mar, quando você vai para lá, e o verde. Coisa maravilhosa é você contemplar o azul do céu, o verde, contemplar as flores, contemplar a inocência da criança, o sorriso da criança. Como é bom viver, irmãos. Viver é muito bom. E eu louvo a Deus pela vida que Ele me tem dado. E você deve louvar a Deus pela vida que você tem dado. Ele te tem dado. Louvar a Deus pela saúde. Geralmente nós só valorizamos a saúde quando a perdemos. Mas louvar a Deus o dia a dia pela saúde. Louvar a Deus porque você é único. Nós estamos caminhando para 8 bilhões de habitantes. E você é único. Você não é importante? Não existe ninguém igual a você no mundo. Então você é importante. Louve a Deus por isso, pela sua vida. Todas as vezes que eu me olho no espelho, eu louvo a Deus porque não existe ninguém igual a mim. Eu sou único, sou importantíssimo aos olhos dele. Por isso eu louvo a Deus pela vida que Ele me deu. Louvo a Deus pela saúde. Eu louvo a Deus pela igreja. O que seria de nós se não fosse a igreja? Onde estaríamos agora, irmãos? Se não fosse a igreja. Louvado seja Deus pela igreja. Jesus disse, eu edificarei. E o verbo aqui está na forma constante do grego. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vêm as lutas, vêm as provações, mas a igreja continua. Porque Deus tem planos cósmicos e históricos para a igreja. Coisa boa é a igreja. Maravilhosa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. No porta-joia de Deus não há nada mais importante do que a igreja. E nós compomos a igreja de Cristo aqui neste mundo. Então, por que louvar? Pelos seus atos poderosos. Como louvar? Tudo que tem fôlego, diz o salmista. Com instrumentos de cordas. A palavra zamar, no hebraico, quer dizer dedilhar, tocar cordas. Louvar por gratidão, repito mais uma vez, louvar a Deus com sinceridade e louvar a Deus com exclusividade. Se eu canto santo, 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 eu não posso cantar que tudo mais vai para o inferno. Se nós cantamos santo, 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 no nosso lábio não cabe essa música, tudo mais vai para o inferno. Profanar
é vulgarizar o que é sagrado. Eu não posso, com minha voz, louvar a Deus e louvar o diabo. A minha voz é exclusiva para Deus. Aquele instrumento é separado para Deus. As nossas vozes são separadas para Deus. Por isso, eu devo cantar louvores a Deus com exclusividade. Cantar com simplicidade, porque Ele gosta do nosso louvor. Tenho certeza, se eu cantar aqui, sai um por um, mas Deus gosta do meu louvor. Deus aceita o meu louvor. Ele olha lá do trono da graça, onde está assentado, e Ele vai dizer assim, aquele homem lá, ele não sabe cantar, mas o louvor dele chega aos meus ouvidos. Porque Ele olha para o nosso coração. Ele olha para a nossa sinceridade. Então, louvar a Deus com os nossos talentos. Uma vez, eu convidei uma ex-ovelha para cantar nos meus 25 anos de pastorado. Eu já fiz 40, então tem um tempinho. E ela tinha sido minha ex-ovelha. Aí canta muito bem. Não tem disco gravado, mas poderia cantar assim, igual a Aline Barros, para cima. Uma linda voz. Aí eu convidei ela para cantar nos meus 25 anos. Aí ela disse assim, pastor, estou dando um tempo. Estou dando um tempo. Aí eu perguntei a ela assim, você está doente, está com problema na voz? Não, pastor. Do outro lado do telefone. Você está tendo dificuldade de vir aqui, eu pago a sua passagem para você cantar. Não, pastor, eu resolvi dar um tempo. Deus mandou eu dar um tempo. Aí eu falei para ela, olha, você está enganada. Quem mandou você dar um tempo foi o diabo, não foi Deus, não. Porque Deus, Ele quer o seu louvor. Você tem todo o louvor. Você tem todo o talento, toda a adoração, toda a saúde. Que negócio é esse de dar um tempo? Ela tinha sido minha ex-ovelha, né? E as minhas ovelhas, sabe, às vezes eu era meio bravo. E ela, então, disse, pastor, então eu vou. E eu disse, venha, porque Deus, Ele não pede para ninguém dar tempo. Nós temos que louvá-lo, e louvá-lo, e louvá-lo, porque Ele é bom, e em todo o tempo nós devemos louvar a Deus. Nada de dar tempo. Eu devo louvar a Deus com os meus talentos. Se você tem talento, louve a Deus. Não só cantar. Não só cantar. Na minha juventude eu declamava. Ainda tenho na minha mente algumas poesias. Você nunca esquece. Eu declamava. Não sei cantar, mas declamava. Você pode declamar. Você pode fazer coisas da igreja. E essas coisas que você sabe fazer, o seu talento natural, é aquilo que Deus requer de você como louvor por aquilo que Ele é. E, finalmente, nós devemos louvar a Deus, porque Ele é bom. Ele é maravilhosamente bom. Então, o salmista pergunta, a quem louvar? E ele responde, a Deus. Onde louvar? No seu santuário. Por que louvar? Pelos seus atos poderosos. E como louvar? Com os nossos talentos, com os nossos pendões. Nós devemos louvar a Deus. Então, que nesta noite, quando nós estamos comemorando 9 anos do conjunto Homens de Primeira, que nós possamos erguer as nossas vozes e cantar hinos e bendizer a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito em nossa vida. E nós possamos erguer os nossos lábios e dizer ao mundo que Jesus veio, que Jesus viveu entre nós, que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu e voltará. Louvado seja Jesus. Louvado seja. Amém.